Vamos continuar agora com aula 2. Vai tratar basicamente aqui dos tipos de sociedade. Bom, fundamentos do direito societário. A sociedade é a pessoa jurídica de direito privado quando personificada e nasce de uma organização voltada para o exercício de atividade econômica e voltada também à participação dos sócios nos resultados, sejam eles positivos ou negativos. Então as pessoas nas sociedades, elas se obrigam a contribuir reciprocadamente com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e para a partilha de resultados. Então existe a possibilidade do capital social ser integralizado por meio de serviços. Aqui é o conceito que tem no Código Civil. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocadamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. O direito societário, sociedade não é associação. Por quê? A associação não tem como finalidade a distribuição de resultado, enquanto o núcleo societário ele é econômico e vai envolver a partilha de resultados. Então agora, em relação aos requisitos que vão ser trabalhados. Tem um contrato social em sentido amplo, que é o ato constitutivo, e tem um contrato social em sentido estrito, que aí pode ser o próprio contrato social ou então o estatuto. Vai depender do tipo de sociedade. Tem a questão da pluralidade dos sócios, que via de regra tem que ser mais de uma pessoa para ser uma sociedade, mas existe também as unipessoais. No caso aqui da limitada, que pode ser unipessoal. A gente tem aqui o affectio societatis, que é a intenção, os sócios devem ter a intenção de integrar e cooperar na relação societária. Tem a figura do capital social, que são as contribuições prometidas ou realizadas pelos sócios para contribuir com a atividade e que não se confunde com patrimônio social. No caso da cooperativa, isso aqui é importante. Ela pode dispensar o capital social. Tem a questão também da participação nos resultados, que é o que os sócios visam, né, geralmente. Então, destacar também que não apenas o resultado positivo, mas o negativo também. Então, eles dividem lucro e dividem perda também. Diferença entre capital social e patrimônio social. Capital social é a cifra jurídica prevista no ato constitutivo, que vai ser formado pelas contribuições assumidas pelos sócios. O patrimônio é a realidade econômica dinâmica, que vai ser não apenas os bens e direitos, mas também as obrigações da sociedade em um determinado momento. Classificação das sociedades. Aí aqui a gente vai ter vários tipos de classificação. Em relação ao desenvolvimento do objeto, ela pode ser simples ou pode ser empresária. Via de regra, vai decorrer da atividade. O artigo 982 diz que, salvo exceções previstas, consideram-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, enquanto a simples são as demais, ou seja, é residual. Agora é importante isso aqui, a cooperativa é todo ao contrário. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, a cooperativa sempre vai ser do tipo simples. Enquanto a por ações sempre vai ser empresária. Por exemplo, quando eu venho aqui para o tipo de sociedade, no caso anônima, como ela é por ações, ela sempre vai ser empresária.
assim como a comandita por ações. Porque, como ela é por ações, ela sempre vai ser empresária. Já a cooperativa, ela vai ser sempre simples. Aí a gente tem a sociedade simples pura, que ela é simples, e quando falar de nome coletivo, comandita simples ou limitada, aí elas podem ser tanto simples quanto empresárias. Mais uma vez aqui a questão do profissional intelectual. O profissional intelectual de natureza científica, literária ou artística não é empresário, ainda que ele conte com auxiliares. Ele só vai ser excepcionado a essa regra quando a organização dos fatores de produção prevalecerem sobre a própria atuação do profissional. Sociedade rural. A sociedade rural que exerça atividade própria de empresário rural e esteja organizada sobre um dos tipos de sociedade empresária pode requerer inscrição no registro público de empresas mercantis. Depois de inscrita, ela fica equiparada à sociedade empresária, porque isso aqui é facultativo, né? Sociedade de advogados é uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia. E cuidado aqui, porque a personalidade jurídica dela não tem a ver com junta comercial, mas com a inscrição dos atos. Então, a sociedade de advogados ela é sempre simples, de prestação de serviço de advocacia. A personalidade jurídica é adquirida com registro, com o ato constitutivo sendo apresentado ao Conselho Seccional da OAB. Então, a pegadinha aqui é que a sociedade de advogados ela não pode se apresentar na forma ou com características de sociedade empresária. Quanto à personalidade, pode ser personificada ou não, lembrando que a assinatura de um contrato por si é insuficiente para caracterização de, de sociedade, aliás, de personalidade, e que ela surge com a inscrição dos atos constitutivos no registro próprio, não bastando a assinatura do contrato. A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. A sociedade em comum, que a gente vai ver ali mais abaixo, ela é não personificada, tal qual a sociedade em conta de participação. As demais são personificadas. O enquadramento, o que vai diferenciar aqui mais é a cooperativa, porque quando se tratar de empresário ou de sociedade empresária, o registro vai ser efetuado no registro público de empresas mercantis, que fica a cargo da junta comercial. E aqui eu destaco que quando vê aqui, ó, de empresário ou de sociedade empresária, aí é M de empresas mercantis. Já as sociedades simples, elas são registradas no registro civil das pessoas jurídicas. E as cooperativas, que apesar de serem sempre simples, são apresentadas na junta comercial. Então a cooperativa sempre está fugindo da regra. E a sociedade de advogados, como acabei de mostrar, não é nenhum desses dois, mas no próprio conselho seccional da OAB. A cooperativa, como já dito, né, é sempre simples, mas os documentos relativos à sua constituição, alteração, dissolução, fica a cargo de arquivamento no registro público das empresas mercantis. Quanto à responsabilidade dos sócios, pode ser limitada ou ilimitada. Quando ela é limitada, a responsabilidade em relação às dívidas, etc., não vai atingir, via de regra, o patrimônio pessoal dos sócios, somente da sociedade. Quando ela é limitada, aí os sócios vão ter também essa responsabilidade em relação às dívidas da empresa, que é o caso do empresário individual, da sociedade em nome coletivo e etc.
E tem também a mista, como a comandita simples. Quanto ao regime de constituição, pode ser por estatuto ou por contrato social, sendo que o contrato social está mais se importando com a relação entre os sócios, enquanto quando se trata de estatuto, vai se observar as regras legais. Geralmente o estatuto é para grandes sociedades, como as anônimas ou a comandita por ações. Agora, como sempre aqui, a cooperativa ela é a exceção e aí ela é também regida por estatuto. Então ela é sempre simples, mas ao mesmo tempo é regida por estatuto e é registrada na não é na junta comercial. Pode ser sociedade de pessoas ou sociedade de capitais. Na sociedade de pessoas, as qualidades dos sócios têm maior relevância para a manutenção do vínculo. Enquanto na sociedade de capitais, o sócio, a figura do sócio é irrelevante. A sociedade anônima é o exemplo clássico, né, da sociedade de capitais. Então agora começar falando de uma por uma, iniciando pela sociedade em comum, que ela nada mais é do que uma sociedade que existe, mas ela está sem inscrição regular. Então ela é por isso que ela é não personificada. A partir do momento que ela os atos dela forem inscritos regularmente, então ela vai deixar de ser uma sociedade em comum. E a gente vai ter dois tipos, que é a sociedade de fato e a sociedade irregular. A de fato é que não existe nenhum contrato social formal. As pessoas ali se juntaram e começaram a exercer o negócio. A sociedade irregular, ela até existe um contrato, mas esse contrato não foi levado ao registro competente. Então, enquanto não escritos os atos constitutivos, vai ser uma sociedade em comum que vai também utilizar a regra da sociedade simples quando for compatíveis. Em relação à prova da existência, que ali é uma sociedade em comum, o sócio somente pode provar a existência dessa sociedade em alguma questão judicial no que for escrito, no que tiver escrito em algum tipo de contrato, por exemplo. Agora, terceiros podem provar que existe essa sociedade em comum por qualquer meio admitido no direito. Então, o artigo 987 diz que os sócios, na relação entre si e com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas os terceiros, quaisquer que sejam, eles podem prová-la de qualquer outro modo. Questão do patrimônio. A falta de personalidade jurídica não significa inexistência de massa patrimonial vinculada à atividade. Por quê? Os bens e as dívidas sociais constituem o chamado patrimônio pessoal do qual os sócios são titulares em comum. Tem questão que vai dizer que porque a sociedade em comum não tem personalidade jurídica, ela é irregular, não existe um patrimônio, mas existe sim, que são os bens e as dívidas sociais, que são chamados de patrimônio especial. E esses bens sociais vão responder pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo se houver algum pacto que limite os poderes. E esse pacto só pode ser oposto ao terceiro que conhecia previamente esse pacto. Nesse tipo de sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, qualquer que seja a situação, pode atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Mas existe uma exceção, que é o seguinte: o sócio que contratou pela sociedade não pode exigir que os bens sociais sejam integralmente executados antes dos seus bens particulares.
Então, o artigo 990 diz que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem. Porque excluído o benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Ou seja, todos respondem solidária e ilimitadamente. Mas o sócio que contratou pela sociedade, ele perde o benefício. Então, quem assinou o contrato de obrigação, aquele credor, se quiser cobrar alguma dívida, ele pode ir diretamente nos bens desse sócio, que é o devedor, né? Com os demais sócios, podendo exigir que primeiro execute os bens da sociedade, que é o patrimônio especial que eu falei aqui em cima. Então, a regra é específica para a sociedade em comum, que é aquela que está operando de maneira irregular. Aqui um exemplo e aqui um pequeno resumo, né? Sociedade em comum, ela é sem personalidade porque ela está irregular, existe um patrimônio especial, os sócios podem provar que ela existe somente por escrito, que tiver escrito, mas terceiros podem provar por qualquer meio admitido no direito. Todos respondem solidária e limitadamente, mas o contratante, especificamente, não vai ter esse benefício de ordem. Então, o credor pode tentar puxar diretamente do patrimônio desse sócio. Sociedade em conta participação, que é a outra sociedade que também não é personificada. Ela nada mais é do que um vínculo interno específico ali entre os sócios. E ela não depende de formalidade. Pode ser provada por todos os meios admitidos no direito. Mesmo que o instrumento seja levado a algum registro, não nasce personalidade jurídica, não tem jeito. Porque a sociedade em comum, ela até pode ter em um momento futuro, a ideia é essa. Ela está irregular, mas a sociedade em conta participação não tem jeito. E nessa sociedade vamos ter dois tipos de sócio, que é o sócio ostensivo e o sócio participante, que é aquele que vai ficar ali no cantinho. Então, o sócio ostensivo é quem vai de fato exercer a atividade que constitutiva do objeto social, a finalidade dela. Ele vai agir em seu próprio nome, vai responder perante terceiros, vai administrar, vai negociar. E a falência desse sócio ostensivo necessariamente acarreta a dissolução da sociedade em conta participação. Enquanto o sócio participante, ele vai participar apenas dos resultados. É aquele que vai colocar um dinheiro ali e vai ficar na moita esperando os retornos. Em regra, ele não vai aparecer perante terceiros, ele vai responder apenas perante o próprio sócio ostensivo. Ele pode fiscalizar a gestão, e se ele falir, se ele decretar falência, a falência sujeita o contrato às regras dos contratos bilaterais do falido, mas não vai acarretar a dissolução da sociedade de conta participação, como ocorre quando o falido é o sócio ostensivo. Então, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual, sob sua exclusiva e própria responsabilidade. Ele obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante. Então, perante terceiros, quem vai ser obrigado é o ostensivo. Agora, o participante vai responder perante o ostensivo, nos termos do contrato. Fiscalização não é gestão, ele vai poder só fiscalizar. Em relação à entrada de um novo sócio na sociedade em conta participação, salvo a estipulação contratual em contrário, o ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Em relação ao patrimônio especial, a contribuição do participante somada à do ostensivo forma esse patrimônio especial que é vinculado aos negócios.
Então, aqui um resumo sobre a falência, que quando o sócio ostensivo abre falência, ocorre a dissolução da sociedade em conta de participação e ocorre a liquidação da respectiva conta. Quando a falência é do sócio participante, o contrato social vai ficar sujeito às normas sobre efeitos de falência nos contratos bilaterais do falido. Subsidiariamente, tal qual tal qual a sociedade em comum vai aplicar-se as regras da sociedade simples. E aqui um resumozinho. Não personificada. O registro não muda isso. Isso aqui é destacado porque muda em relação à sociedade em comum, né? O sócio ostensivo é quem aparece e responde, enquanto o participante somente fiscaliza. Agora, se o sócio participante intervier com o terceiro, aí sim ele responde solidariamente, porque a ideia é que ele não participe da gestão, mas se ele participar, aí ele vai responder. Agora começando a falar das sociedades personificadas, começando pela sociedade em nome coletivo. Somente, isso aqui é importante, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo. Todos os sócios, que são pessoas físicas, respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. A literalidade diz que somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Os sócios podem, no ato constitutivo ou por convenção posterior unânime, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Essa limitação é interna. Não vai prejudicar a responsabilidade perante terceiros. A administração compete exclusivamente ao sócio. Então, o sócio não pode contratar alguém na sociedade em nome coletivo para administrá-la. O uso da firma é privativo daqueles que tenham poderes necessários nos limites do contrato. O tipo trabalha com firma social e não com denominação. Antes de dissolver a sociedade, o credor particular de um sócio não pode pretender a liquidação da cota do devedor. Exceções aparecem quando há prorrogação do contrato social. Se a prorrogação for tácita, o credor pode agir. Se houver prorrogação contratual expressa, depende de oposição judicial acolhida, levantada em 90 dias da publicação do ato dilatório. Em relação à dissolução, vai se aplicar a sociedade de nome coletivo, foi empresário, também falência. Ok. Então, o principal dessa aqui é que é somente pessoa física, que a responsabilidade é solidária e ilimitada, que a administração só pode ser feita por sócios, que ela não usa denominação, mas usa firma, e que uma eventual limitação interna não é oponível a terceiros. Agora, a sociedade em comandita simples. É muito importante aqui a figura dessas duas pessoas, que é o comanditado e o comanditário. Aqui eu coloco que não é otário, porque quando a gente fala do fiduciário, aí diz que o fiduciário é otário, que é aquele que é o que está comprando, digamos assim, né? Mas aqui não. Aqui ele não é otário, e a gente vai ver por quê. Então, o comanditado, ele necessariamente é uma pessoa física, enquanto o comanditário, ele pode ser física ou jurídica. O comanditado vai responder solidária e ilimitadamente, enquanto o comanditário, que não é otário, é limitadamente ao valor da cota. O comanditado vai exercer a gestão, enquanto o comanditário não vai praticar atos de gestão. O comanditado tem um regime próximo ao sócio da sociedade em nome coletivo. Tem uma diferença aqui
que lá ele como é o nome do bicho? O sócio participante, ele vai fiscalizar, mas aqui ele pode, além de fiscalizar, deliberar. Então o comanditário realmente não é otário. O comanditado pode ter o nome da firma, já o comanditário, nem o nome dele nem na firma fica, ele fica realmente na moita. Tomam parte sócio de duas categorias: os comanditados, que são pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, que somente são obrigados pelo valor da sua cota, responsabilidade limitada. E lógico que o contrato vai discriminar isso. O comanditário pode participar das deliberações, mas não pode praticar atos de gestão. Em relação aos lucros, o comanditário não é obrigado a repor lucros recebidos de boa-fé, de acordo com o balanço. Agora, se o capital social tiver reduzido por perdas supervenientes, não poderá receber lucros antes desse capital ser reintegrado por lucros posteriores. Em relação às regras supletivas, utiliza-se a das sociedades em nome coletivo e aos comanditados, em relação cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Isso aqui eu já caí em pegadinha disso aqui. A morte do comanditário, que não é otário, não dissolve automaticamente a sociedade. Ela vai continuar funcionando. Isso aqui também é pegadinha recorrente em prova, que diz que a comandita simples precisa conservar as duas categorias. Que categorias são essas? Categoria de comanditário, que não é otário, e comanditados. Na falta de uma delas, não vai gerar dissolução imediata. Pode permanecer nessa situação por até 180 dias. Agora, se em 180 dias não for resolvido isso, vai ser dissolvida de pleno direito. Então, se faltar o comanditado, que é quem administra, os comanditários nomeiam um administrador provisório, que pode praticar a administração por até 180 dias. Mas, passados esses 180 dias, se de fato não for integrado no caso aqui um comanditado, aí ela é dissolvida. Então, resumindo, em relação ao comanditado, tem que ser pessoa física, ele vai gerenciar e ele responde ilimitadamente. O comanditário não é otário, ele pode ser pessoa física ou jurídica, diferença aqui. Ele não faz gestão, ele apenas fiscaliza, mas também pode deliberar. Ele responde de forma limitada em relação à sua cota. Ele não pode executar atos de gestão. Agora, se ele executar, aí beleza, ele vai responder tal qual o comanditado responde. E se faltar uma das duas categorias, tem até 180 dias para resolver isso. O outro tipo de comandita é o por ações. E por ela ser por ações, é sempre empresária. Lembrando que quando é por ações, é sempre empresária. Que aí vem a comandita por ações e a sociedade anônima. O seu capital é dividido em ações. Rege-se pelas normas da sociedade anônima. A sociedade comandita por ações tem o capital dividido em ações. Rege-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo de outras modificações. Somente acionista pode administrar essa sociedade. Na qualidade de diretor, responde subsidiária e ilimitadamente, olha só, pelas obrigações sociais. Se houver mais de um diretor, eles serão solidariamente responsáveis entre si, depois, claro, de esgotados os bens sociais. Então, quem vai administrar? Somente o acionista. Você não pode pegar uma pessoa de fora para gerenciar, administrar uma comandita por ações. Tem que ser acionista.
Qual é a responsabilidade do diretor? Subsidiária, porque primeiro vai pegar ali os bens do patrimônio, mas ela é ilimitada. Esgotou os bens do patrimônio, vai para o bem dele. Pode haver mais de um diretor que são solidariamente responsáveis entre eles próprios. Depois de esgotados os bens sociais, então eles respondem de forma subsidiária, mas se chegar até eles, aí essa solidariedade, essa responsabilidade é solidária entre eles. A nomeação desses diretores é no ato constitutivo do estatuto, sem limitação de tempo. Isso aqui é importante decorar ou aprender. Que a destituição ela pode ocorrer pelos acionistas que representam no mínimo 2/3 do capital. Aí já aqui trazendo uma diferença em relação à cooperativa, que aqui é 2/3 do capital. Em relação à cooperativa, cada sócio, cada cooperado no caso, ele tem direito a um voto independente do capital que ele tenha lá. Após sair, então quando um sócio sai, ele continua responsável por 2 anos pelas obrigações contraídas sob a sua administração. Então aqui está tratando do diretor. Né? O que é para memorizar aqui os números? Número 2. 2/3 para destituir o diretor, que é sócio. E quando ele sai, ele ainda fica responsável por 2 anos em relação às obrigações contraídas sob a sua administração, né? Não é sobre outras administrações posteriores. Limitações. A Assembleia Geral não pode, sem consentimento dos diretores, alterar pontos estruturais que são expressamente protegidos, como mudar o objeto social, o objeto essencial, prorrogar o prazo, aumentar ou diminuir o capital, criar debêntures ou partes beneficiárias. E quais regras das sociedades anônimas não se aplicam à comandita por ações? As regras sobre conselho de administração, autorização estatutária da aumento de capital e emissão de bônus de subscrição. Então, em resumo, a comandita por ações ela é sempre empresária, ela é em ações, não vai ter a figura do comanditário, que não é otário, e do comanditado. O diretor tem que necessariamente ser um sócio, pode ter mais de um. A responsabilidade dele é subsidiária e ilimitada. Mas se tiver mais de um diretor, eles respondem solidariamente entre si. Para ele ser destituído, é necessário 2/3 do capital social e não de sócios. E ele responde, após sair, por mais 2 anos em relação às dívidas que foram geradas sob a gestão dele. Agora, a sociedade por cooperativa. Então, como já dito, a cooperativa é sempre simples. A cooperativa ela é sempre simples. Porém, o registro dela é na junta comercial. Então, a cooperativa é, por determinação legal, sempre sociedade simples, independentemente do seu objeto. Isso não impede que ela exerça atividade econômica. O traço dela é a mutualidade. Embora ela seja simples, o arquivamento dos seus atos será feito na junta comercial. A responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Aqui tem um resumo com as características principais da cooperativa. Pode haver variabilidade ou até mesmo a dispensa do capital social. Então, não precisa ter um capital social fixo ou sequer obrigatório. Existe um número mínimo necessário para compor a administração da cooperativa, mas não existe um número máximo. Existe também uma limitação da soma de cotas que cada sócio pode tomar. As cotas são intransferíveis a terceiros.
ainda que por herança. Eu vejo que isso aqui cai muito em prova. O quórum é fundado no número de sócios presentes e não no capital. Então, não importa a quantidade de cotas, por exemplo, que um sócio tenha. Não importa o percentual no capital que determinado sócio tenha. O voto dele vai ser igual a outro que tem um percentual pequeno de votos. Ou seja, é um só voto por sócio, qualquer que seja a sua participação. Agora, o resultado é proporcional às operações do sócio. Pode haver juro fixo ao capital realizado, também tem essa possibilidade. O fundo de reserva é indivisível, mesmo na dissolução. A criação de cooperativas independe de autorização do poder público e é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. A cooperativa, por ser sociedade simples, não se submete ao regime geral de falência, que é destinado ao empresário e à sociedade empresária. Então, a cooperativa ela é sempre simples, ela é inscrita na junta comercial, tem a característica da mutualidade, a responsabilidade dos sócios, dos cooperados, pode ser limitada ou ilimitada. Aqui algumas comparações em relação aos tipos de sociedade. Eu vou só passar.